Todo mundo que acompanha Dragon Ball sabe que quando o assunto é vilão, dois nomes dominam a conversa. Frieza, o Imperador Galáctico, que governou 70% do universo com mão de ferro, e o Goku Black, o ser que usou o corpo do próprio protagonista para tentar exterminar toda a humanidade. Mas a pergunta que a gente quer responder hoje é essa: entre os dois, quem é o melhor vilão da franquia Dragon Ball? E cara, antes de qualquer coisa, a gente não tá falando de quem é mais forte ou mais poderoso. Isso é outra conversa. A gente tá falando de qualidade de vilão, construção, impacto, profundidade. Porque se fosse só sobre poder, essa discussão nem existiria. Pra muita gente, essa é uma discussão sem fim. Tem quem diga que é o Frieza, pelo impacto histórico que ele teve no Z e por tudo que ele representa até hoje. E tem quem defenda o Goku Black, por ser um vilão mais perturbador e filosoficamente profundo que o Super já criou. Só que no vídeo de hoje, a gente vai acabar com essa discussão de uma vez por todas. A gente vai comparar os dois em 5 critérios bem definidos: presença em cena, a motivação de cada um, o conceito por trás dos personagens, os efeitos que acumularam ao longo da história e pra fechar, quem ganharia no X1 direto. E no final, a gente vai ter um vencedor. Bora pro vídeo. Começando pelo Frieza, cara. Falar da presença do Frieza em Namek é falar de uma das experiências mais sufocantes que o anime já proporcionou. Desde o momento que ele aparece, a saga inteira muda de tom. Os heróis que até então eram mais fortes que a gente conhecia, o Goku, o Vegeta, o Gohan, de repente, parecem meros mortais perto dele. E isso é intencional. A série usa o Frieza para destruir completamente o teto de poder que a gente tinha até então. O que torna a presença dele tão brutal é a forma como ele usa o medo como arma. Ele é cruel, sádico e não tem absolutamente nenhum limite. Ele destrói tudo o que quer, mata quem quer e faz isso com elegância perturbadora. Não é raiva, não é descontrole, é prazer. Ele literalmente gosta do sofrimento e toda a evolução visual dele, passando pelas 4 formas, é projetada exatamente para isso, dar desespero progressivo, tanto nos personagens quanto em quem tá assistindo. Você nunca sabe quando ele vai parar de se transformar. Agora, sendo honesto sobre o que fizeram com ele depois, o Frieza de hoje não é mais o mesmo vilão. Ele virou um anti-herói conveniente, chamado sempre que precisa de um personagem forte de última hora. A presença que ele tinha no Nekozei foi diluída ao longo dos anos. Aí você vai pro Goku Black e cara, a sensação é completamente diferente. O Black é um vilão com mais presença no Super, sem discussão. O motivo disso é simples: ele causa pesadelos reais, um exagero. As ações deles no futuro de Trunks são brutais, tão sem clemência que a atmosfera daquele arco é apocalipse total. Mas o que diferencia o Black de qualquer outro vilão é a combinação que ele carrega: ódio, arrogância divina e uma obsessão doentia por justiça. E tudo isso embrulhado no rosto e no corpo do protagonista. Esse é o detalhe que faz tudo ainda ser mais perturbador. Você está indo pro Goku, mas com olhos vazios, o sorriso é errado, cada movimento dele é calculado com um nível de frieza que o Goku jamais teria. Ele fez o extermínio em massa na Terra e ainda assassinou outros deuses, a um nível de ameaça diferente. E cara, e aqui temos que ser sinceros, a presença do Frieza na Nekozei é histórica, mas o que fizeram com ele depois pesa demais contra. Virou um personagem de apoio escanteado. O Black teve uma presença no início ao fim, por isso eu vou dar esse ponto pro Goku Black. A motivação do Frieza é direta e eficaz: poder absoluto, controle galáctico e sadismo puro. Ele governa um império com mão de ferro porque ele pode, porque ninguém consegue parar ele e porque ele é genuinamente gosta disso. Destruiu o planeta dos Saiyajins porque não precisava, destruiu por medo da lenda do Super Saiyajin e por prazer de eliminar a raça que poderia ameaçá-lo algum dia. O que move o Frieza é o ego, é o desejo de ser mais forte e mais temido do universo. E quando isso é ameaçado pela primeira vez na vida dele, quando Goku se transforma em Super Saiyajin Namek, a motivação ganha uma nova camada: vingança, um trauma. Ele nunca esqueceu daquela derrota e isso define toda a trajetória dele depois. Uma motivação simples, mas extremamente consistente e funcional. Agora o Goku Black tem uma motivação completamente diferente e, na minha opinião, muito mais desenvolvida. Ele não quer poder, ele não quer vingança, ele quer purificar o universo. Zamasu, que é quem o Goku Black realmente é, observou os mortais e chegou à conclusão de que eles são uma falha da criação divina, violentos, impuros, incapazes de evoluir de verdade, e decidiu que exterminar toda a vida mortal é um ato de graça, é a justiça divina. Isso é fanatismo religioso em estado puro, e o que torna tudo ainda mais perturbador é o que ele acredita nisso com convicção total. Ele não tá sendo hipócrita, não é uma desculpa para o que fazer o que quer. Ele genuinamente acha que está fazendo a coisa certa. Roubou o corpo de Goku, matou a Shishi e o Goten na frente de Trunks, destruiu os deuses, tudo isso como parte de um plano que ele enxerga como necessário e correto. Isso é muito mais complexo e perturbador do que qualquer vilão motivado por poder. Um vilão que acredita que o herói da própria história é sempre mais assustador do que um vilão que quer poder. Ponto pro Black.
O conceito do Freeza é genial pelo contexto em que ele foi criado. Akira Toriyama desenvolveu um personagem como uma crítica direta à bolha econômica japonesa dos anos 80, especificamente aos especuladores imobiliários, pessoas que compravam e vendiam tudo sem nenhuma consideração pelas vidas que afetavam. Freeza faz exatamente isso com os planetas. Ele conquista, escraviza, extermina as populações e move pro próximo. É ganância e crueldade do sistema. Além disso, o design é o próprio nome, um trocadilho com Freezer. São squeezes internacionais que reforçam essa frieza absoluta. Sua personalidade e combinação educação é impecável com crueldade extrema. E isso criou o que a gente pode chamar de nobreza do mal, um conceito que influenciou a cultura de vilões de anime até hoje. Freeza abriu o caminho. O conceito do Goku Black também é brilhante, mas de uma forma completamente diferente. O Toriyama se inspirou nos Tokusatsu, especialmente no Kamen Rider Black, onde o vilão é uma versão sombria do herói, para criar um antagonista que é literalmente o espelho negro do protagonista. Tudo que o Goku representa como herói, o Black representa como destruição. Mas além da referência visual, o conceito central é o extremismo ideológico. Um deus aprendiz que observa os mortais, desenvolve ódio profundo por eles, e decide que eliminar toda a vida mortal é um ato de justiça. É um vilão filosófico, o que é extremamente incomum pela franquia. E o nome Goku Black foi uma escolha direta e intencional, derivada da inspiração de Kamen Rider, um conceito criativo, subjetivo e muito bem executado. O Freeza abriu o caminho, mas o Black é mais criativo e mais profundo. Espelho do herói como filosofia distorcida, na minha opinião, ganha da crítica social dos anos 80. Pronto pro Goku Black. Os feitos do Freeza são absurdos, e a lista é longa. Ele destruiu o planeta Vegeta e quase exterminou toda a raça Saiyajin, e isso mudou toda a história pro Goku e do Vegeta para sempre. Ele governou o Universo 7, um exército gigantesco, sobreviveu à destruição de Namek com metade do corpo, voltou como Mecha Freeza, alcançou a forma dourada depois de treinar no inferno, liderou o Universo 7, a vitória do Torneio do Poder. E ainda tem mais, o que mais impressiona, após 10 anos de treinamento na Sala do Tempo, o Freeza alcançou a forma Black e mostrou um poder que derrubou o Goku no instinto superior e o Vegeta no Ultra Ego com um golpe cada um. Isso é um absurdo de poderoso. O Goku Black também tem uma lista de feitos impressionantes dentro do seu arco. Destruiu a maior parte da humanidade no futuro alternativo, matou o Chichi e Goten, derrotou o Trunks do futuro repentinamente por anos, mantendo ele em um desespero constante, matou seu próprio mentor, usurpou do posto dele, usou as super esferas do dragão para trocar de corpo com Goku, tornou os Zamasu do futuro imortal, destruiu os deuses de todos os universos, evoluiu pro Super Saiyajin Rosé, criou uma fenda no espaço-tempo com foice de Ki e forçou fusão com os Zamasu, criando uma entidade quase mortal que ameaçou o universo. O arco do Black foi encerrado. O Freeza continuou escalando. Black Freeza derrubou Goku e Vegeta nas formas máximas. Então, cara, sem discussão, ponto vai pro Freeza. Agora vamos pro X1, né, cara? E com base no que o mangá mostrou, cara, o Freeza ganha, como eu falei aqui em cima. Black Freeza derrubou o Goku, mano, e o Vegeta com um golpe só. Isso é uma diferença de patamar absurda. O Goku Black, por mais impressionante que tenha sido, nunca chegou nem perto desse nível de poder. O Goku Black apanhava pro Goku e Vegeta Blue, que está muito abaixo do instinto superior. Então, no confronto direto, levando em conta que os personagens de hoje são muito mais poderosos do que mostrado antes, o Freeza vence. Então, ponto pro Freeza. O placar final, 3-2 pro Goku Black. Esse vídeo vai dar muito comentário, mas eu tenho que falar, cara. Ele venceu em presença, motivação e conceito. O Freeza venceu em feitos e no X1, mas eu tenho que deixar bem claro aqui, antes de ser xingado, o Freeza sempre vai ser o melhor vilão de todo Dragon Ball. Isso não tem discussão. Nenhum vilão da franquia tem peso histórico como ele, o impacto cultural que ele gerou, a forma de como ele redefiniu o que era antagonista no mundo dos animes. O Freeza, ele é intocável, todo mundo morria de medo, os heróis pareciam formiga perto dele, e cada transformação era um nível de desespero. Isso ficou marcado para sempre. Só que no vídeo, cara, não é sobre só arco. A pergunta era, comparando o desenvolvimento completo dos dois, do início ao fim, quem cumpriu o melhor papel como vilão? E a resposta muda, porque o que fizeram com Freeza depois de Nikozei foi um problema. Ele virou convidado de luxo. Ele aparece, impressiona e some, sem arco, sem narrativa, sem propósito real, além de ser uma carta na manga quando precisa de alguém forte. Ele foi diluído. Goku Black não, mano. Ele entrou, construiu sua presença, escalou, ameaçou o universo inteiro e foi encerrado. Como o vilão precisa ser, teve começo, meio e fim definidos, cumpriu seu papel com excelência. Então, na comparação de desenvolvimento completo, o Goku Black foi melhor na minha opinião. Mas se alguém falar que o Goku Black é melhor e maior vilão em arcos, aí tá errado, cara. Aí é outra conversa, aí tá doido. Mas então, e pra você, quem leva essa? Deixa nos comentários, cara, qual ponto você acha que o Freeza ou o Goku Black ganharia? E deixa aí sua resposta aí, cara, nos comentários. Quem é o melhor vilão de todo Dragon Ball? Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.